Oi pessoal, eu sou o Marcos da Ajuda dos Universitários e hoje nós vamos estudar sobre movimento retilíneo uniformemente variado, ou simplesmente MRUV. O movimento retilíneo uniformemente variado, ele existe quando um objeto se movimenta com uma velocidade que varia de maneira constante em um determinado período de tempo, ou seja, em uma determinada trajetória, o corpo que se desloca ele possuirá uma determinada velocidade no início do trajeto e uma velocidade diferente no final do trajeto. O corpo se desloca com velocidades diferentes em uma trajetória e a variação de velocidade em um determinado período de tempo é constante. E a essa variação a gente vai chamar de aceleração. Existem alguns exemplos do nosso dia a dia que a gente pode estar associando ao MRUV, que vai desde situações mais complexas, como por exemplo elevadores, trens, carros, ônibus, e situações também mais simples, por exemplo quando algo cai da sua mão. Como já mencionado, um corpo tem um movimento retilíneo uniformemente variado quando a sua trajetória é reta e a velocidade aumenta de maneira uniforme. E o que isso significa? Isso vai significar que o módulo da velocidade ela vai aumentar ou diminuir em valores iguais e em intervalo de tempos iguais. Dando continuidade ao assunto de MRUV, vamos observar algumas figuras para podermos compreender melhor esse assunto. Observe essa figura e veja que o carro está em movimento retilíneo uniformemente variado. Note que a cada segundo, o módulo da velocidade aumenta em 2 metros por segundo. E isso significa dizer que ele se movimenta com uma aceleração constante de módulo 2 metros por segundo ao quadrado no sentido do eixo. Neste caso, o eixo da aceleração está em sentido positivo, resultando em um aumento da velocidade. Já nessa segunda figura, veja que a cada segundo que se passa, o módulo da velocidade diminui em 2 metros por segundo. Isso quer dizer que ele se movimenta com uma aceleração constante negativa de menos 2 metros por segundo ao quadrado no sentido contrário ao eixo, ou seja, o carro está desacelerando. Neste caso, o eixo da aceleração está no sentido negativo, resultando em uma diminuição da velocidade. Além disso, pessoal, temos que lembrar que no MRUV apenas duas grandezas variam com o tempo, a velocidade e a posição, enquanto a aceleração é constante. Lembrem-se sempre disso. Agora, pessoal, nós vamos passar para as fórmulas que compõem o nosso conteúdo, o MRUV. E a primeira, ela vai tratar da função da velocidade em relação ao tempo. A função horária da velocidade, ela vai nos fornecer, como o próprio nome já diz, a velocidade de um corpo em movimento em um dado instante. E para que você possa calcular, você deve considerar a aceleração constante, como já foi mencionado, conhecer a velocidade inicial e o instante de tempo que você deseja saber aquela velocidade. Então, ela vai ser definida da seguinte forma. A velocidade final, que é a que você deseja saber, ela vai ser igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. O tempo é o instante em que você deseja conhecer a velocidade. A segunda fórmula ela vai estar associada à função da posição em relação ao tempo. A função horária da posição ela vai nos fornecer a posição do corpo em movimento em um dado instante. Neste caso, você deve considerar a aceleração constante, conhecer a velocidade inicial, além disso, também conhecer a posição inicial e o instante de tempo para aquela posição que você deseja calcular. A função horária da posição é definida por a posição final, que é a que você deseja conhecer, será igual à posição inicial, mais a velocidade inicial, vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Esse tempo é o dado instante em que você deseja conhecer sua posição. Por último, vamos falar agora da função da velocidade em relação à posição, conhecida também como a equação de Torricelli. A equação de Torricelli ela vai nos fornecer a velocidade do corpo em movimento em qualquer posição. Você deve considerar a aceleração constante, conhecer a velocidade inicial, conhecer a posição inicial e também conhecer a posição final. Só assim você conseguirá calcular a velocidade para uma determinada posição. E ela é definida da seguinte forma. A velocidade final ao quadrado, que é a que você deseja conhecer, será igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação da posição, que é a posição final menos a posição inicial. E agora, para a gente finalizar o nosso assunto de MRUV, a gente vai fazer uma análise dos gráficos. O primeiro gráfico é o gráfico da velocidade versus tempo. A função da velocidade em relação ao tempo é uma função de primeiro grau, como vocês podem observar na imagem, uma função linear. Portanto, o seu gráfico ele será uma reta.
Além disso, pessoal, é interessante a gente fazer a seguinte observação. Se vocês observarem, a área sobre a curva desse gráfico, ela vai ser igual ao módulo de deslocamento do corpo nesse intervalo de tempo. Então, uma maneira mais simples e rápida de você calcular o deslocamento nesse gráfico é justamente calculando a área que está sobre esse gráfico. O nosso segundo gráfico ele vai tratar da posição versus o tempo. A função da posição em relação ao tempo, que nós já vimos, é uma função de segundo grau, portanto, o seu gráfico ele vai ser uma parábola. E a partir disso, a gente pode observar uma coisa em relação à sua concavidade. Se a sua concavidade estiver para cima, isso significa dizer que sua aceleração é positiva. Consequentemente, se sua concavidade ela estiver para baixo, isso significa dizer que a aceleração ela é negativa. E o último gráfico vai tratar da aceleração versus o tempo, para a gente ter uma noção de como a aceleração ela age relacionada ao tempo. Então, gente, como a aceleração ela é constante, o seu gráfico vai ser uma reta paralela ao eixo do tempo. A partir disso, gente, a gente também pode fazer uma análise em relação ao sinal da aceleração. Se a reta ela estiver acima do eixo do tempo, a aceleração é positiva. Consequentemente, se a gente observar que a reta estiver abaixo desse eixo, a gente pode considerar a aceleração negativa. E para finalizar, eu trago aqui para vocês duas fórmulas que também são importantes para o MRUV, que eu não vou entrar em detalhes, mas é importante que vocês conheçam, né? Que é a aceleração média, que ela é dada pela variação da velocidade sobre a variação do tempo, e a segunda fórmula, que é a da velocidade média, que é dada pela velocidade final mais a velocidade inicial sobre 2. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham compreendido bem. E se surgiu alguma dúvida, podem levar para o nosso encontro semanal, que lá nós estaremos sanando todas as dúvidas. Ou se vocês também preferirem, podem colocar aqui no comentário qualquer sugestão, dúvida. Bons estudos e até mais! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe também o nosso Instagram, @ajuda-dos-universitários. Deixe suas dúvidas no comentário. Todas as dúvidas serão tiradas, basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre disponíveis para ajudá-los. O que é que você está esperando? Compartilhe também este vídeo com seu amigo.